Precisar gravar. Está no ar, Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais, imagens no Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar essa nossa jornada de hoje até 1h da tarde. Curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala, enviando perguntas também aos nossos entrevistados, 973350038, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Segunda-feira, vamos iniciar mais uma semana com muito empenho, com muita dedicação por aqui. E vamos, então, aqui à apresentação dos nossos convidados, entrevistados de hoje, que vão tratar dos temas por aqui propostos. João Carlos Santana, jornalista, radialista, produtor e apresentador do programa Daylight Antena 1 e do podcast Antena 1 Notícias. Tudo bem, João Carlos? Boa tarde, bem-vindo. Como é que você está? Olá, Mauro, tudo bem? Está me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem e te vendo muito bem também. Tá certo, é um prazer, viu, Mauro? Muito obrigado pelo convite, é uma honra poder participar de um programa especial como esse, né, que tem esse tema que é muito marcante para os profissionais, né, que vivem há tanto tempo dentro do rádio, né, como nós que somos radialistas. Então, eu estou muito satisfeito, muito agradecido pelo convite, e é isso aí, vamos juntos conversar sobre esse veículo que é tão fascinante para todos nós. Já que o João Carlos deu esse spoiler, eu ia falar isso no final da apresentação de todos, mas vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre os 100 anos do rádio no Brasil. Muita festividade, um mês de setembro muito celebrado por conta disso. Ontem foi o dia do rádio, 25 de setembro, então reservamos essa data de hoje para essa nossa conversa com todos os nossos convidados de hoje. Também com a gente, será que ele já está conectado? Rogério Júnior, radialista, criador e diretor da Web Vintage Radio. Tudo bem, Rogério? Não nos ouve ainda, então vamos seguir aqui, enquanto ele prepara melhor ali a conexão dele. Vitor Ferreira, empresário, atuante na área de marketing de influência. Tudo bem, Vitor? Boa tarde. Mauro Friesman, boa tarde, tudo bem? Para mim é uma honra participar desse programa, a gente que fala, a todos os companheiros que estão aí com a gente também, e numa data especial, 100 anos do rádio, estar aqui presente, poder contribuir de alguma maneira. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pela presença, Vitor. E também com a gente o Lucas Neto, jornalista, radialista, apresentador dos programas É Hora de Esporte e o Melhor para a Melhor Idade, na rádio Trianon AM 740. Tudo bem? Lucas, bem-vindo. Maravilha. Mais contente agora e melhor agora. Porque desses 100 anos de rádio, 63 eu estou nele, atuando, graças a Deus. E é uma das paixões da minha vida. Sem contar o fato de contatar com você, com a Zenilda, com o Fausto, com o Scarlon, com toda a equipe do Gente que Fala. É uma alegria muito, 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 muito grande mesmo. Vamos lá, 12:03. O Rogério Júnior ainda não está conectado, mas vamos dando sequência aqui no nosso tema, na nossa conversa, enquanto a gente aguarda aqui a conexão dele. A primeira transmissão radiofônica no Brasil foi feita no dia 7 de setembro de 1922, ano do centenário da nossa independência. O então presidente Epitácio Pessoa fez um discurso para celebrar a data. Um ano mais tarde, Roquete Pinto inaugurou a primeira emissora do país, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Já no final daquela década, o rádio tornou-se incrivelmente popular e muitas famílias passaram a se reunir para ouvir jornais, programas e radionovelas que faziam parte da programação das emissoras mais conhecidas. João Carlos Santana, eu quero começar com você a nossa conversa. Claro que aqui a gente contou um pouquinho da história do rádio, a gente não vai lá atrás, né? A gente quer conhecer um pouco das histórias de cada um de vocês nesse veículo tão fascinante e que teve o seu dia celebrado ontem, 25 de setembro. João Carlos Santana, como é que você começa no rádio? Vamos fazer um breve histórico aí da sua presença no meio.
Olha, eu acho que o rádio entrou na minha vida através dos meus pais. Eles sempre gostavam, eu lembro isso, desde sempre, que eles gostavam de ouvir muito o Pulo do Gato, na Rádio Bandeirantes. É o programa mais antigo e a memória mais antiga que eu tenho dos meus pais ouvindo a programação ali daquele miado tradicional do programa. Nem sei se existe ainda hoje esse miado, se eles colocam, mas eu achava muito curioso aquele gato miando de vez em quando ali no rádio, com a minha cabeça assim de criança, né? Mas era uma coisa assim, aquele som ambiente todo dia pela manhã na minha cabeça, né? E um pouco mais tarde, já na adolescência, eu comecei a me ligar na música, principalmente na parte musical. Minha família sempre teve a música ambiente ali, sempre tocando, né, de certa forma, né, seja através das vitrolas que tinham na casa da minha tia, na casa da minha avó, ou mesmo através dos rádios, que também eram muito sintonizados nesses ambientes, né? Então eu lembro, a segunda lembrança que eu tenho em relação ao rádio é ouvindo música na Rádio Guarujá AM, lá do Guarujá, em que a gente sintonizava. Como eu sou de Santos, eu via muito a Rádio Guarujá, principalmente no período da tarde, depois do almoço, né? E muito ligado em música, né? E aí, depois de um certo tempo, já na escola, sempre tinha aquele aluno que era escolhido para ser o orador da turma, para ler um texto e tal. E eu, de certa forma, num determinado momento, acabei me destacando. O pessoal gostava da minha forma, como eu apresentava, como eu fazia a leitura, né? E num determinado momento, uma professora comentou comigo, falou diante da classe assim: você tem uma voz bonita, voz de locutor de rádio, por que você não trabalha em rádio? E aquilo ficou na minha cabeça, e num determinado momento eu decidi que o que eu queria mesmo profissionalmente era trabalhar em rádio, né? Uma coisa muito romântica, né? Uma coisa muito assim, que a gente imaginava ser uma coisa muito especial. Claro que é especial, né? Mas antes de se tornar realidade, a gente tinha uma fantasia muito marcante, assim, né? Esse desejo, essa vontade de trabalhar em rádio, porque eu já imaginava que talvez eu tivesse realmente essa tendência, porque aí começou a cair a ficha, né? Poxa, meus pais sempre ouviam rádio, sempre gostavam de ouvir rádio quando eu era pequeno, depois na adolescência, agora vem essa professora falando isso. Eu acho que o meu caminho realmente é esse, né? E aí, quando eu tive condições, eu comecei a estudar, fazer os cursos, e aí já estava com o pé praticamente dentro das emissoras de rádio. Ô, João, você está onde agora? Você está dentro de um estúdio, eu estou vendo aí um tratamento acústico, né? O conhecido Sonex. É seu estúdio? Você está onde exatamente? Isso, é o meu home studio. Seu home studio. É onde eu faço as gravações para canais como Discovery, onde eu faço as gravações para os meus podcasts quando tem necessidade, né? E a gente se vira dessa forma também, né? Hoje cada um tem a capacidade, tem o potencial, graças à tecnologia, de ter uma emissora de rádio dentro do seu quarto. O João Carlos Santana apresenta o Daylight Antena 1 todos os dias, das 5 às 7 da manhã. Você sabe que eu sou seu ouvinte, né? A gente já falou várias vezes Muito nesse obrigado, horário aí. honrado. E uma rádio que eu tenho um carinho enorme também, porque é uma emissora pela qual eu também já passei em 1991, apenas 2 ou 3 meses ali em cobertura de férias. Acho que você nem sabia disso, né? Então eu tenho um grande carinho verdade, pela Antena 1. Estou sabendo agora. No mesmo endereço, hoje atualmente, né? A Avenida Paulista 326, não é isso? Exatamente. Muito bem. O João Carlos Santana lembrou do Pulo do Gato, da Rádio Bandeirantes, apresentado pelo tantos anos, né, pelo nosso saudoso... nossa, como é que ele faz o nome? Leporassi, Vicente Leporassi. Não, nosso querido, que faleceu agora, recentemente, como é que pode? Me fugiu o nome. Mas o Lucas Neto já estava no ar, já nesta época, 63 anos de radiodifusão. Como é que tudo começa na sua vida? Como é que o rádio entra nas suas veias, Lucas? Olha, é uma coisa muito fácil, sem dúvida alguma. Meu pai era o Flávio Azeite, que jornalista, radialista, TV Record, no futebol, professor da Escola de Arte, criador da Escola de Artes da Federação Paulista de Futebol, o primeiro instrutor de árbitros foi a FIFA, fazer na Inglaterra o curso de instrutor de árbitros e tudo mais. Eu estava sempre pendurado no bolso do paletó deles, segurando o garotinho,
indo a treino de jogo, de futebol, treino, jogo, tudo que tinha direito no futebol, federação, etc. Evidentemente, fomos crescendo, de repente eu resolvi que ia ser médico. Aí, em 58, eu fui fazer o vestibular para medicina, na Escola Paulista de Medicina. Fiquei excelente. Aí fiquei pé da vida, né? Um ano de martírio, estudando, não saía para nada, essa coisa toda tal, nem para namorar. Aí, o que aconteceu? Walter Abrão, que era muito amigo nosso, pegava sempre carona com meu pai no Pacaembu, para voltar para a casa dele, e eu junto. E ele, Lucas, tem que ser jornalista, tem que ser radialista, tem que ir para a televisão, para a rádio, tem que ir para jornal, essa coisa toda. Até que surgiu a oportunidade. Em 59, a TV Tupi abriu, ainda na Canal 3, abriu espaço para a contratação de 2 repórteres. Foram quase 300 candidatos lá. O Walter Silva de Pica-Pau, famoso Pica-Pau, Walter Silva, foi o primeiro colocado e eu fui o segundo colocado. E aí comecei. E comecei na televisão, no Canal 3. Aquele famoso gol do Pelé na Rua Javari, famoso, Sim. 4 chapéus que ele deu e tudo mais. Eu era repórter de campo lá. Depois, como eu sempre tive muitas atividades, eu trabalhava já com publicidade, comecei a trabalhar com publicidade, com jornal, com televisão, fazia outras coisas, escrevia para jornal também, trabalhava no Diário da Noite, trabalhei na Última Hora, etc. Era muito tempo. E eu optei pelo rádio. Em vez de continuar. A televisão, naquele tempo, não tinha videotape, você era obrigado a levar, fazer uma entrevista, você tinha que levar o entrevistado até o estúdio da Tupi. Qualquer coisa tinha que ser no estúdio. E eu tinha que acelerar, né? Tinha que estar em 200 lugares ao mesmo tempo. Resolvi ir para o rádio. Doutor Camargo, com a equipe 1040, famosa da Tupi, que era que brigava sempre pela audiência no futebol com a Bandeirantes, disse, Lucas, fica no rádio apenas. E eu passei para o rádio. E o rádio tem uma coisa que me fascina até hoje, porque o rádio é como ler um livro. É como ler um livro. Você está transmitindo um jogo de futebol, quem está ouvindo no carro, quem está ouvindo em casa, etc., ele está imaginando a jogada, como é que ela está acontecendo. Está pela esquerda, está pela direita. Tal. O livro você cria o personagem. O livro você cria o personagem. O cara escreve e tal, uma loira. Aí você imagina a loira como você quer, né? Ou o moreno como você quer, ou o soco como você quer, tal. Então tem essa criatividade. Isso realmente me fascina. Até hoje, olha, com 63 anos de jornalismo, às vezes tem pessoas que me conhecem, falam, puxa, eu fazia uma ideia, você é tão diferente. Todos eles me imaginavam loiro, olhos azuis, bonito, né? Maravilha, etc. E dentro do rádio, eu tive uma felicidade extraordinária. Extraordinária. Eu acabei sendo presidente da Associação de Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, que foi, inclusive, fundada pelo meu pai, por causa dos presidentes da CESP, Associação de Cronistas Esportivos, do filho que assume a presidência também, como o pai ter sido presidente. No caso, meu pai era o fundador. Outro detalhe muito, muito importante e fascinante na minha carreira. Isso me levou, eu tenho uma honra muito grande, em 1986, ter sido assessor de imprensa da seleção brasileira na Copa do Mundo do México. Então, outro feito que o rádio me deu, outra alegria que o rádio me deu. E uma grande alegria que eu tenho, mas uma satisfação muito grande que eu tenho, é pensar que o rádio é prestação de serviço, é utilidade pública. E eu sempre imaginei, puxa vida, à medida que o tempo foi passando, eu fui virando um jovem há mais tempo, né? Falei, pô, não tem nada no rádio de prestação de serviço e utilidade pública que atinja esse público-alvo da terceira idade. E aí eu criei o Melhor para a Menor Idade na Rádio Trianon, já estamos com 13 anos no ar, onde levo médicos, figuras políticas, figuras do mundo artístico, de todas as atividades, esclarecendo. Durante a pandemia, tivemos um trabalho espetacular de ajuda. Então, acompanhamos de perto tudo isso. Sim. Então, o rádio me fascina. Eu sou fã do rádio, adoro o rádio, estou feliz aqui. Enquanto permanecer aqui, que a minha ficha seja esquecida sempre, antes de mudar de andar, eu quero continuar no rádio. E tomara chegue a 65, 70 anos, só Deus é que sabe, mas o rádio é a minha vida
é a minha paixão, claro, além da minha família e dos amigos que eu tenho. Parabéns pela história. Rogério Júnior, acho que já está conectado com a gente. Radialista Rogério Júnior, criador e diretor da Web Vintage Radio. Tudo bem, comandante Rogério? Bem, Mauro, a conexão estava difícil, viu? Mais fácil por reunião com neve e vento do que conseguir conectar, mas deu certo. Tudo tranquilo, bom dia a todos os amigos. Prazer enorme estar aqui no Gente que Fala. Você tá bem, Rogério, e você sabe bem de avião, hein? Porque o Rogério é comandante de rotas internacionais. Está mais fácil voar do que botar no ar a nossa conversa? Muito mais fácil. Tomei um baile aqui, mas no final acabou dando certo. Vamos lá, Rogério, como é que o rádio aparece na sua vida? Conta brevemente para a gente. Então, começou de uma forma um pouquinho diferente. O meu pai, ele tinha uma rede de lojas de fotografia e, na época, ele cismou em anunciar no rádio. E aí ele conheceu o José Cândido Fonseca, que era o diretor comercial da Gazeta, isso por volta de 81, 82. É. E o Fonseca viu que eu fiquei interessado, tudo, e ele acabou conversando para ver se eu topava gravar o comercial da loja, que chamava Suncolor. E aí eu topei, falei, pô, legal, o pai topou, foi perfeito. Aí eu gravei. E no final a gente achou que ficou legal. Falei, por que você não passa a apresentar? Nunca tinha entrado no estúdio de rádio, era totalmente fora da minha realidade, do meu dia a dia, de tudo que eu já tinha vivenciado naquela época. E foi assim que eu comecei na Rádio Gazeta. Eu comecei a fazer um programa na parte da tarde, chamava Rogério Júnior às 7h mais do dia. E era oferecimento da Suncolor, que era a rede de loja do pai. Então, a gente tocava 10 trechos de música, o pessoal ligava, escolhia as 7 mais pedidas, e aí a gente voltava e tocava a música inteira. Aí eu fiquei um tempo fazendo esse horário, depois eu passei para o horário da noite. Já estava entendendo um pouquinho mais do assunto, a gente criou um programa que chamava Força Jovem, depois do Projeto Minerva. Terminava por volta das 8h30, 20h30, e aí tinha esse programa aqui até às 10 horas da noite, até às 22h. E foi assim que eu comecei. Aí peguei e falei, pô, vou me especializar nisso. Fui fazer um curso na Anhembi Morumbi, de rádio e televisão. E lá eu conheci uma moça, o nome dela Sandra. E ela trabalhava na Metropolitana. E foi aí que a gente começou a conversar. Ela me apresentou o Japs da Metrô e acabei entrando lá. E por lá fiquei 12 anos. Durante esses 12 anos, trabalhei um pouquinho numa rádio em Pindamonhangaba, mas assim, coisa mínima, tipo final de semana. Tinha uma rádio em Campos do Jordão que eu cheguei a falar um pouquinho, mas a maior parte da minha carreira foi na rede metropolitana mesmo, ali com Jax. Foi assim que eu entrei no meio. Depois eu fiquei até 92 e saí. E voltei tem 4 anos. Muito bem, eu quero falar também da Rádio Metropolitana, que é uma rádio onde eu também já trabalhei. A gente pegou ali, acho que um pouquinho ali da coincidência ali do nosso tempo, não sei quanto tempo, eu trabalhei lá 2 anos, não é, Rogério? Uhum. Para quem não sabe, a Rádio Metropolitana FM, né, 98,5, a frequência dela foi dos Diários Associados. Ela era radiodifusora FM, tinha radiodifusora AM em 1960, e com a falência da Tupi, da difusora, enfim, acabou se tornando a Metropolitana FM, do nosso querido Jacques Sanzoni. Trabalhei lá por 2 anos, na época eu trabalhava na Rádio Globo, e trabalhava na Rádio Metropolitana também. A gente se cruzou lá brevemente, acho que quando eu saí você chegou, quando você chegou eu saí, alguma coisa nesse sentido. Tenho um enorme carinho também pela Rádio Metropolitana, lá na Avenida Paulista, hoje 2200, mas era no 2202, 6º andar. 6º andar, depois passou para a sobreloja, em cima daquela padaria, daquele bar. Tinha o pessoal que às 6 horas da manhã já estava calibrando ali. Quando a gente chegava para fazer horário de manhã, já tinha gente ali na padaria bar ali embaixo. Mas foi lá eu atuei como produtor musical. Bom, deixa eu ouvir agora o Vitor. Vitor, como é que o rádio passa aí pela sua vida? Você não é exatamente radialista, né? Mas tem um trabalho aí que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é o podcast. A gente vai tentar entender a relação do rádio com o podcast. Mauro, tudo bem? Então, a rádio é uma coisa fascinante, né? Eu lembro quando eu era mais novo, quando eu era adolescente e tudo mais, nós montamos na casa do meu pai, quando todo mundo saía, ficava eu e meu irmão, a gente tinha um rádio lá.
com o sonho de poder falar com alguém, o que a gente colocava as caixas de som apontadas para a rua, e ali a gente ficava contando as fofocas do bairro inteiro para todo mundo, e ali a gente começava a juntar todo mundo do bairro ali, e ele foi crescendo, então toda quinta-feira tinha a quinta da fofoca de lá. E aí começou a ter uma grande paixão por isso. Passa-se uns 10 anos, após isso veio esse tal de web rádio. Então vamos montar uma web rádio, deve ser fácil, é só falar. Todo mundo pensa que radialista é tão fácil. Juntei eu com um amigo meu, nós montamos toda a rádio, colocamos toda lá a programação de música e tudo mais, só que tinha algumas horas que a gente tinha que falar. E a gente começou a perceber que segurar falando por mais de 3 minutos era algo surreal, não era para qualquer um, não era brincadeira, tinha que ser realmente profissional. E aí a gente percebeu que não estava pronto para nada disso. A rádio, assim, tem que ter um dom, o dom da fala, tem que ter o dom de prender a atenção. E na rádio é aquele negócio, 2 segundos sem falar é uma eternidade. E como na rádio, diferente da televisão, as pessoas não estão vendo nada, elas só estão ouvindo, então tem que ter a comunicação, tem que ter a fala, tem que ter o som, porque senão todo mundo se perde. E aí a gente percebeu, pô, isso não é pra gente, vamos nos, como é que fala, profissionalizar mais e tudo mais. Começou ali um grande amor por isso. Depois eu fui chamado para ser host de um outro programa de rádio no litoral de São Paulo, no litoral norte de São Paulo. Lá foi uma grande escola, fiquei bastante tempo de lá, depois fui para a televisão, e depois eu fui começar a trabalhar com os influenciadores digitais, aquela transição toda. E aí foi vindo com os influenciadores digitais, a gente começou a trabalhar tudo, até que chegou a era dos podcasts. O podcast hoje, todo mundo fala, revolucionou, mas revolucionou quanto? Isso vai acabar com a rádio de vez, isso, aquilo. Mas você vê, o poder da rádio é tão grande que a rádio hoje, completando 100 anos, ela passou pela televisão. E quando veio a TV, todo mundo falou, agora a rádio já era, ficou obsoleta, não tem mais funcionalidade. E aí passam-se 2 anos, a rádio mostra que ela precisa continuar, o papel dela é essencial, pega em lugares que os outros não pegam e tudo mais. E agora, a pandemia deu um boom nos podcasts, tem podcast para tudo quanto é lado agora, e todo mundo falou, agora acabou de vez a rádio e tudo mais. Só que, mais uma vez, estamos passando por esse momento, a rádio está se demonstrando tão sólida que todo mundo percebe que ela é muito necessária, tem um poder muito grande, e por incrível que pareça, os números de todas as rádios agora, nos últimos 6 meses, têm crescido absurdamente. Logicamente que, com essas evoluções, é uma grande escola, grande oportunidade, todo mundo tem que se modernizar em várias coisas. Eu tenho como muito exemplo, que eu acompanho bastante, o próprio o Pânico, porque o Pânico é um programa de rádio. Ele começou a transmitir, televisionar ali e tudo mais, para a web e tudo, só que ele é forte na rádio. E aí hoje todas as rádios estão fazendo isso. Igual esse programa que você está fazendo, um programa de rádio, mas só que todo mundo está vendo todo mundo, então você consegue pegar o maior número de pessoas, angariar o maior número de pessoas. E a vantagem é assim, quem está na internet está vendo a gente, está vendo a cara de qualquer um aqui, vou com a cara dele, não vou, a voz combina com a pessoa, não combina, e quem está no carro, quem está na estrada, qualquer coisa, está só ouvindo a gente mesmo. Então, assim, a rádio ela tem um poder que os outros veículos de comunicação não têm. Vai se perpetuar. Hoje, eu com alguns podcasts que a gente tem estúdio de São Paulo, interior de São Paulo, Brasília e tudo mais, e nós temos alguns produtos no ar. Assim, é uma doideira, não é fácil, você tem que montar, colocar no ar, aí tem esse problema, às vezes, de conexão, porque nós estamos num país que a conexão ainda não é 100% fiel, então qualquer probleminha que pode dar, cai a conexão, você fica fora, até você voltar, diferente da rádio, se a rádio cai do ar, eu estou sintonizado, saiu do ar por 1 minuto, voltou, tá todo mundo ali, da internet não, tá todo mundo no ar, teve algum problema, caiu, na hora que volta, você volta com 0 visualizações, aí vai as notificações, então assim, é uma evolução, questão do podcast, mas só que assim, a rádio mais uma vez se mostra muito sólida nisso, a rádio mais uma vez está se atualizando demais nisso, e agora assim, são 3 camadas e a rádio vai continuar perpétua nisso.
Meio-dia e 23, programa Gente que Fala, ao vivo pela AllTV, a TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, tudo à disposição aí para você acompanhar esse nosso tema de hoje, os 100 anos do rádio no Brasil, uma conversa super especial aqui com amigos, grandes amigos do rádio. João Carlos Santana. A morte do rádio já foi anunciada em várias ocasiões e por inúmeras vezes. A primeira delas aqui no Brasil foi no início dos anos 50, quando chegou a TV. A partir dos anos 2000, a popularização da internet também foi vista como o princípio do fim do rádio. Mas a real é a seguinte: apesar de todas essas inovações, o rádio obviamente não morreu, e o que aconteceu foi justamente o contrário, sendo o rádio, entre os meios de comunicação, o que melhor soube se adaptar às novidades tecnológicas. Quantas vezes você já ouviu dizer que o rádio vai morrer, ou já morreu, né? Tem gente que nem considera o rádio mais diante de tanta tecnologia que nós temos. Pois é, Mauro, essa história de que o rádio vai morrer, a gente ouve há muito tempo. Eu até estava anotando aqui algumas coisas antes de começar o nosso bate-papo, né? Como você falou, quando a TV apareceu, justamente surgiu essa onda, né? O rádio não vai resistir, o rádio vai acabar, mas o rádio teve essa capacidade de se adaptar e saber dividir o bolo, né, do mercado publicitário com o outro veículo, que era a televisão. E eu não sei se você se lembra, quando chegou o FM, foi a mesma história de que ia acabar com a AM, o AM não ia resistir, né? Todo mundo, o mercado publicitário, todo mundo apostando na qualidade de áudio, que era muito melhor quando surgiu, naquele momento era a grande novidade, da frequência modulada, das emissoras de FM, que também tem uma história bem interessante aqui pelo Brasil, e inclusive a Antena 1 tem uma história importante também, porque foi a primeira rede de rádio em FM, exclusivamente em FM do Brasil, foi a rádio Antena 1, né? E quando surgiu a MTV, não sei se você se lembra também, foi uma preocupação para as emissoras exclusivamente musicais, né, que só tocavam música, né? Todos os profissionais, ou pelo menos aqueles mais interessados no assunto, ficaram preocupados. Pô, como é que as rádios agora vão sobreviver, que tocam só música, vão sobreviver com a chegada de uma emissora de televisão que só apresenta videoclipe, ou seja, que só toca música, né? Então, mas mais uma vez o rádio conseguiu ali se adaptar, né? Aprendeu a dividir o bolo do mercado publicitário com as emissoras, que começaram a colocar em suas grades programas de televisão, como na antiga Manchete, um programa que eu acompanhava muito. Eu não lembro agora o nome do programa, mas era um programa videoclipe muito legal, né? A Globo fez ali também aquele Clip Trip, ou Trip Clip, alguma coisa assim, que fez muito sucesso também, né, nos anos 80. E a chegada da MTV revolucionou não só, né, as emissoras de televisão, que tiveram também que incluir programas de videoclipe em suas grades, como também fez o rádio se mexer um pouco mais para poder se adaptar a isso, né? E com a revolução digital, né? Obviamente, a partir do final dos anos 90, ou da segunda metade dos anos 90, o rádio demorou um pouquinho para entender o que estava acontecendo, como você colocou nas nossas conversas, a partir do ano 2000, essa era digital fez realmente o rádio também correr atrás, e eu vejo que a gente está numa fase ainda, apesar de serem quase 20 anos, né, dessa revolução digital, me parece que o rádio ainda está se adaptando a essa nova era. Então, tem um grande desafio ainda no que diz respeito ao veículo rádio pela frente, que é vencer esse período de adaptação e poder continuar atuando como ele sempre atuou. É interessante, né, João Carlos? Você pontuou bem quando a música foi para a televisão por meio do videoclipe, e a notícia veio para o rádio de uma forma também, não vou dizer inesperada, mas assim, uma forma meio desconfiada, né, que o ouvinte tinha quando foi lançada a CBN, que é a rádio que toca notícia, né? Então, mas peraí, não que não houvesse notícia no rádio, havia muita notícia no rádio, mas era no AM, não no FM, né? Com esse projeto que a CBN trouxe, no qual também você participou. Você trabalhou também na CBN. Eu trabalhei na CBN, no Sistema Globo de Rádio, e ao lado do criador da CBN, que foi o Heródoto Barbeiro. Heródoto Barbeiro. E tem muitas histórias dessa fase em que
a CBN ainda era um projeto, porque poucas pessoas acreditavam que iria dar certo uma rádio 24 horas de notícia no FM. Né? Então, foi uma luta, foi um desafio muito grande para toda aquela equipe que começou trabalhando, junto com o Heródoto e as pessoas que apostaram naquele momento na mudança ali na programação da emissora para se transformar na CBN, né? Mas mostra mais uma vez esse poder de adaptação, né? Não, uma coisa inviável, não vai dar certo. Como assim, né? É só você contratar uma equipe altamente capacitada que, levando qualidade para o ar, levando, como disse muito bem o Rogério, né, prestação de serviço de qualidade, você consegue conquistar a audiência, né? E a notícia é um filão que eu vejo, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o futuro do rádio, mas eu acho que a notícia é o futuro do rádio, enquanto a música seguiu outro caminho. Seguiram outros caminhos. Lucas, quantas vezes você já ouviu dizer que o rádio ia morrer pelo meio do caminho com os outros veículos que chegaram? Quantas vezes, quantas vezes. Na nossa República dos Estados Unidos da Moca, que eu sou da República dos Estados Unidos da Moca, né? Genaro, que é uma figura famosa de lá, quando surgiu a televisão e começou essa primeira onda, já falamos agora há pouco, inclusive ouvimos os companheiros dizendo, o rádio vai morrer. Eu falei, Lucas Neto, o rádio é imorrível, o rádio é imorrível, o rádio não vai morrer nunca. E por séculos e mais séculos a gente vai ouvir toda essa história. Mas eu queria dizer que o rádio me traz grandes lembranças, uma alegria muito grande, mas uma tristeza muito, 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 muito grande. Eu fui o último cara a falar na Rádio Tupi. Rádio Tupi. Quando o Chateaubriand resolveu fazer de todo o órgão associado, de todas as emissoras de jornais associadas no Brasil, que era uma monstruosidade de grande, um condomínio, ele não deixou para os filhos. E foram, acho que, 20 e poucos condôminos. Ele criou um condomínio. Aí cada um queria sair melhor e garantir melhor o seu futuro, e a qualquer momento poderia acabar. Isso é que levou as associadas à falência. A Rádio Tupi, no dia 1º de outubro, às 0h, ia começar o dia 1º de outubro, ela saiu do ar. Fechou a Tupi, fechou a associada, fechou tudo. Eu tinha um programa de muitos anos lá, já, com o Antônio Guzman, 20 notícias de Antônio Guzman e Lucas Neto Especial. Graças a Deus, nosso programa liderou a audiência há muitos anos no horário, no rádio em São Paulo. Era líder de audiência. Chegou o dia dela ficar perempta. Eu disse, boa noite, até a semana que vem, no novo prefixo, a Rádio Gazeta. Me emociono até hoje ao lembrar desse instante. Fui a última voz a falar na Rádio Tupi. Passei pela Gazeta, passei pela Tupi, estamos na Trianon agora, há muito tempo. O rádio realmente tem razão, aquele meu amigo, é imorrível. O rádio pode acontecer o que acontecer, o rádio vai estar sempre presente, porque ele é em cima da notícia. Ele está sempre na linha de frente. E você está querendo... Não, só para... na sua fala anterior, eu estava citando aqui o Pulo do Gato, que o João Carlos Santana tinha destacado, e eu, lamentavelmente, não me lembrei, José Paulo de Andrade, evidentemente. Como é que eu pude esquecer o nome do glorioso José Paulo de Andrade, que foi, com certeza, um dos grandes inspiradores do João Carlos Santana quando ouviu o Pulo do Gato na Rádio Bandeirantes. Mas pode seguir, Lucas. Então, o rádio, para mim, ele realmente é extraordinário. Ele tem esse poder de comunicação que aí, se a pessoa tem uma deficiência visual, qualquer coisa, ele está ouvindo. Mesmo que esteja acontecendo alguma coisa na televisão, se ele tem que sair para ir para um lugar, fazer alguma coisinha, ele continua prestando atenção, e aí a televisão vira rádio. A rádio é um veículo de comunicação extraordinário. Eu tenho grandes lembranças de trabalhos que foram feitos, tenho um orgulho muito grande dentro da história do rádio. Primeira vez que se transmitiu uma reunião da FIFA, na abertura de uma Copa do Mundo, a parte oficial da abertura de uma Copa do Mundo, foi aquela de 74,
a reunião da FIFA que elegeu o João Avelange, brasileiro, presidente da FIFA. Nunca tinha acontecido uma transmissão de assembleia da FIFA. Muito Sim. bem. Foi um parto da montanha para a gente conseguir fazer essa transmissão, Milton Camargo e eu. O pessoal todo não tinha, eles não davam linha, não conseguiam linha telefônica, essa coisa toda para fazer a transmissão. Eu tive uma ideia. Falei, Camargo, eu vou falar com meus amigos lá da ANSA, dos italianos, que eu conheço um pouquinho de italiano, para falar italiano, alguma coisa assim, e fui pedir para eles que eles tinham um magneto lá, eles podiam me emprestar. Pelo magneto, eles faziam uma ligação para Tupi, em São Paulo, e nós iríamos transmitir a reunião que elegeu o Avelange brasileiro presidente da FIFA. Muito bem. Aí, quando eu fui falar com eles disseram o seguinte, olha, vocês não estão conseguindo ir, mas não tem problema, aqui na esquina tem a telefônica daqui, a telefônica lá da Alemanha, de Frankfurt. Camargo foi lá rapidamente, enquanto o Camargo foi, o rapaz da ANSA falou com o engenheiro que tomava conta do setor lá de Frankfurt, no ponto, naquele espetáculo que era o local onde se acontecia a Assembleia da FIFA, e ele já me instalou um telefone. Tá? Imediatamente ligamos para a rádio, colocamos no ar, o Barros de Alencar tinha um programa que era líder de audiência de manhã na Rádio Tupi, né? Não é verdade? E ele, com o programa dele, ele defendia de unhas e dentes, brigava e tal. E quando nós fizemos a entrada para passar a transmitir, que a direção da rádio disse, não, passa para Frankfurt agora, para a transmissão da eleição do Avelange, né, que deveria ser eleito e foi eleito presidente da FIFA. O Barros não queria deixar entrar. Não, no meu programa não. Está só a notícia. Bom, foi um problema interno lá que se foi resolvido e nós entramos. Terminada a eleição, derrotado o Júlio Rimet, o João Avelange foi cumprimentado pelo Júlio Rimet, depois por um dirigente da FIFA, o Biloca, que era muito amigo dele e parceiro dele. O terceiro cara cumprimentado já era eu entrevistando o Avelange, presidente da FIFA. Essa é uma coisa que não dá para esquecer. Mas é a perseverança. A perseverança que faz com que o rádio se aproveite esse imediatismo do rádio. Daí a minha paixão. 12h37, programa Gente que Fala. Estamos ao vivo pela UTV e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube. Hoje estamos aqui contando histórias sobre os 100 anos do rádio no Brasil com os grandes amigos radialistas, tentando entender, a gente está entendendo o passado, conhecendo melhor o presente, tentando entender o futuro desse veículo de comunicação apaixonante que a gente gosta de fazer, que a gente gosta de trabalhar. A gente vai para o intervalo rapidinho, mensagem do nosso apoiador e voltamos em seguida. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Faltando 22 minutos para 13h, estamos de volta, ao vivo aqui pela UTV, a TV da internet e também pelas redes sociais, e este é o programa Gente que Fala. Hoje o nosso tema é os 100 anos do rádio no Brasil. A popularização da internet transformou a vida das pessoas, tanto no modo de agir como na forma de acesso aos serviços de qualquer natureza. E com o rádio não foi diferente. Ela trouxe um novo jeito de fazer e ouvir rádio que permite ao ouvinte ter acesso às músicas e programações a um simples clique de distância. Estamos falando da web rádio ou da web radio, uma nova forma de a gente ouvir as programações e ouvir as músicas que nós gostamos.
E esse aqui é o assunto para a gente tratar com o Rogério Júnior. Não temos o Rogério, acho que ele está com problema na conexão de novo. O Rogério, que é o criador da Web Vintage Radio, a única rádio temática anos 80 no mundo. Não temos o Rogério, acho que ele está novamente lá realmente com problemas da conexão. Vamos aqui seguir, a gente vai se adaptando, tudo ao vivo, né? E no rádio também é assim, tudo ao vivo, quando as coisas não se encaixam como a gente gostaria no roteiro, a gente adapta. Vamos passar para falar aqui do podcast. A evolução da tecnologia também demandou maior consumo de dados, então, por que não utilizar a simplicidade do rádio, adaptado ao novo comportamento da audiência? Surgiu, então, em 2004, o podcast, conceito atribuído ao ex-VJ da MTV, Adam Curry, que criou o primeiro agregador de podcasts. E para quem não conhece, a curiosidade é a seguinte: a palavra podcast é a junção de pod, que são as iniciais de Personal On Demand, que significa em português pessoal sob demanda, e pod foi retirada da marca iPod, né? E com essa junção com broadcast, que é radiodifusão. Então, podcast, Personal On Demand, com broadcast, que é o significado de radiodifusão. Vitor, podcast é rádio? Então, você entrou até num assunto bacana aí, porque é o seguinte, você entrou nessa parte da questão de podcast. Vitor, acho que você está com duas conexões aí, está dando um retorno. Você não está com outra aberta aí, não? Está dando um retorno aqui para a gente? Está com som duplo? Vitor caiu. João Carlos Santana, podcast. Oi, Mauro. É rádio, você é o apresentador e produtor do podcast Notícias, Antena 1 Notícias. Então, o podcast é uma coisa curiosa, assim como o web rádio, né? O podcast pode ser um subproduto do rádio, mas eu não considero o podcast rádio exatamente, né? Porque pode até parecer um programa de rádio, mas o contexto é outro, porque o ambiente também é outro. A gente está no ambiente digital, no ambiente da internet, e como você mesmo disse, né, um produto on demand, ou seja, né, disponível para ser ouvido a hora que o ouvinte tem disponibilidade. E isso fez com que o podcast se tornasse uma grande indústria, isso primeiramente lá nos Estados Unidos, e já o rádio fez com que o podcast se tornar, parece, né, que ficou olhando esse mercado crescer, inclusive uma crítica que eu faço, porque o rádio poderia ter sido um pouco mais ativo e aproveitado essa onda logo no começo, né? E eu acho que foi pouco aproveitado isso, enquanto a indústria se desenvolveu. Vários estúdios, vários produtores, várias pessoas comuns aproveitaram a onda do podcast, e me parece que o rádio simplesmente acreditava que recortar um programa, o áudio de um programa e jogar na internet seria a mesma coisa, o que não é, né? O podcast conseguiu criar um formato, criou certas particularidades, né? Um formato específico, um ritmo específico, né? Muitos podcasts viram também videocasts, né? Vão para o YouTube, se tornam vídeos. Então, houve uma evolução do produto podcast, o que é muito diferente de um programa de rádio, que, assim como o nosso colega falou, do Pânico, que é um excelente exemplo, que foi para a televisão e que evoluiu, de certa forma, também para além do rádio, ele seguiu um caminho um pouco diferente do que aconteceu com o podcast, né? Então, respondendo à sua pergunta, para mim o podcast não é rádio, é um subproduto do rádio e que conseguiu evoluir a ponto de se tornar uma grande indústria, não só nos Estados Unidos, como eu disse no começo, mas aqui no Brasil também. E a rádio web é uma outra coisa. Eu acho que a tendência da rádio web, aproveitando também aquela introdução que você fez há pouco, Mauro, eu acho que o futuro das web rádios são explorar os nichos, né? Um público específico, sei lá, o público que tem deficiência visual, fazer uma web rádio especificamente para esse público, ou uma rádio especificamente para o público da terceira idade, que tem necessidade de ouvir informações, de consumir informações diferentes da grande maioria. Então, acho que o futuro das web rádios são os nichos, né? E, como eu disse, o podcast, para mim, é uma evolução além do rádio.
Vitor está de volta, conexão em ordem, vamos seguir então. Vitor, pela avaliação aqui do João Carlos, o podcast não é rádio, é um subproduto do rádio. Eu faço essa pergunta porque muita gente diz que é rádio, e aí, né, isso move paixões, essa questão move paixões. Evidentemente que não é, mas é por derivar do rádio, né, a forma de se fazer, né, muito parecida com o rádio. Muita gente entende que é um rádio ali sob demanda, está à disposição para quem quiser, no momento que quiser. Mas vamos falar dessa linguagem, o que isso representa, como é que isso está ganhando o mundo, como é que isso está ganhando o mundo. Isso, assim, tudo é questão de... Consegue me ouvir? Está todo mundo me ouvindo? Tranquilo? Pode seguir, Vitor. Tudo é questão dessa própria evolução mesmo. Você falou do podcast lá de 2004 e tudo mais. Por que o podcast estava dando certo? Por quê? Principalmente você pega os caminhoneiros, ou a grande massa que sempre mais consumiu rádio, tanto é que se você pega até aquelas cantoras que eram a rainha dos caminhoneiros e tudo mais. Dependendo da área que o caminhoneiro está, ele não consegue ouvir determinada rádio. Eu gosto de dar o programa e tudo mais. O podcast veio para suprir isso. Então, assim, a pessoa entrava ali, baixava todo aquele áudio daquela entrevista, do podcast, e aí ele conseguia, por exemplo, ele conseguia estar escutando naquelas determinadas regiões onde não funcionava o rádio e tudo mais, ele conseguia ouvir aquele podcast. Então, por conta disso, o podcast ele acabou funcionando para isso. Aí depois veio a questão da evolução com o pessoal, com todos com a câmera e tudo mais. E aí vamos lá. O que acontece no Brasil? Veio a questão de pandemia. Já tinha alguns podcasts começando a trabalhar. Veio lá do Joe Rogan, lá dos Estados Unidos, que ele começou a dar muito certo. O pessoal fala que ele hoje é o pai do novo sistema de podcast, que é o atual que todo mundo quer. E aí veio para o Brasil com a pandemia, todo mundo dentro de casa, os artistas não podiam ir para nenhum lugar, programa de TV não tinha mais, os programas começaram a se reprisar, e os podcasts estavam ali, consumo total, vieram os shows online, e aí vieram as entrevistas. Com isso, acabou tendo um grande boom desse caminho. Aí, assim, mas aí vem aquele outro quesito também. Teve o boom de 1, 2, até 4, que ficaram os tops Brasil. Aí depois, hoje você tá igual o Goiás, você chacoalha uma árvore, cai uma dupla sertaneja, hoje chacoalha uma árvore, tem um podcast. E aí nós estamos caminhando para o quê? Justamente para os nichos. Então, os podcasts mais gerais, eles começam a cair, ficam somente aqueles que já se estabilizaram, e aí começa a nichar. Então, eu vou fazer um podcast sobre medicina, mas não é sobre medicina, eu quero falar exclusivamente sobre operação plástica, e aí funciona, justamente o outro para a questão de coisas de academia, bodybuilder, mas eu vou falar sobre exercício, eu vou falar sobre evolução corporal e tudo mais, então a gente vai nichando. O podcast, ele não é rádio, é uma grande exposição, e hoje até a pessoa fala, por que o pessoal vai bastante podcast hoje? Porque hoje, como tudo acabou virando internet, você com as suas redes sociais, você tem que colocar bastante material ali, porque você tem que alimentar suas redes sociais. Não é todo dia que você está bem para estar alimentando e tudo mais. Então você vai hoje num podcast, dá aquela entrevista de 1 hora, 2, 3 horas, dependendo do podcast que você vai, e acabou que dali você pega, você edita, você tem ali uns 30 cortes dos melhores momentos de fala que você falou e acaba alimentando as suas próprias redes sociais durante um mês aí com grande conteúdo. Então, assim, não é rádio, mas veio com uma evolução, hoje está deixando mais e ganhou o seu espaço e acabou dividindo a televisão com o seu espaço, televisão cada vez um pouco menos. Esse podcast tem uma geração de conteúdo e rádio vem bastante. A rádio vem, acho que o que mais surpreendeu todos nesse tempo foi a rádio mesmo. Vitor, existem pesquisas? Quantos podcasts existem hoje no Brasil? Quantos podcasters, ou seja, realizadores de podcasts existem hoje no Brasil? Então, isso assim, tem alguns números que eles soltam, mas só que assim, vamos falar assim, de podcasts consagrados, você tem uns 10, 15. Se vamos falar de números, já tem pesquisa que fala que é mais de 14 mil, tem outro que fala que é 90, tem outro que fala que é 200 mil. E a cada hora todo mundo monta um, e hoje o pessoal está até meio perdido o que é podcast e o que não é. A grande vantagem do podcast para um vídeo comum, no caso dos produtores de conteúdo, que eles gravam um vídeo e tudo mais, podcast, a diferença que eles querem fazer é justamente ser mais uma conversa de bar, onde você está com aquele seu amigo, está mais relaxado, e você fala algumas coisas que você não falaria num programa de televisão.
Aquele programa de televisão que está ali, todas as câmeras, todo mundo ali, é uma coisa mais séria. No podcast, geralmente, você pode olhar os melhores podcasts, está todo mundo na mesa, com uma roupa mais à vontade, e eles vão dando bebida para os convidados. E aí, bebeu, o pessoal vai bebendo, vai começando a se soltar, fica uma coisa mais tranquila. Números oficiais, você pega em vários sites, cada um falando nos números. Tem crescido muito, mas grandes hoje consagrados você tem 15. Agora, se for pegar podcast mesmo, você tem mais de 50 mil tranquilamente. Sim. Rogério Júnior, está de volta? Como é que está a sua conexão? Tudo bem? Acredito que agora tenha melhorado, né? Vamos lá falar da web rádio ou da web radio. O Rogério Júnior, como eu já falei aqui, ele é o criador da Web Vintage Radio, a única rádio temática anos 80 do mundo, que eu curto bastante. Enfim, é rádio, porque a gente, quando fala em rádio, a gente pensa na transmissão radiofônica. E claro que uma rádio pela internet não é uma transmissão radiofônica. É uma transmissão um pouquinho diferente, mas, por exemplo, aqui a gente mantém o estúdio como uma rádio, a gente não fica atrás de nenhuma rádio com espaço físico, na parte física, porque quando a pessoa fala web rádio, imagina o cara ali com um notebook, pagando um streaming de R$9 e pronto, essa é a rádio web do cara. Então, o que acontece? Rádio web, de verdade, no meu ponto de vista, são poucas, que você tem como receber a pessoa, você tem como receber um artista, você tem como apresentar alguma coisa para um potencial anunciante. E eu acho que é a tendência. Como o Vitor falou, é bem diferente podcast, rádio, tem espaço para todo mundo. E eu acho que o rádio vai passar por uma transformação. E está passando. E a tendência vai ser a internet. Eu estou acreditando nisso. Não é que o rádio vai morrer. O rádio vai continuar, mas de uma forma diferente. O rádio teve a época, mas amanhã já vai ser uma coisa obsoleta. Não tem como a gente dizer que não. Por exemplo, você pega uma FM. Ela não passa o anúncio do Itaú ali na Avenida Paulista, que era o caso da metrô há uns anos atrás. Você não tinha público classe A e B, porque os jardins ficavam na sombra do cartaz do Itaú em cima do Conjunto Nacional. Certo. Coisa diferente do que uma web. Você tem ouvinte no mundo inteiro, com uma qualidade boa, você consegue ir daqui para Santos ou para qualquer lugar, escutando uma rádio, sem agora mudou de frequência, agora foi para outra. É diferente, você está escutando qualquer outra rádio de ponteiro, você chegar na serra, não pega. Então, eu acredito que a rádio web vai ter um espaço cada vez maior, como já acontece em algumas capitais do mundo. E como você falou, não basta um streaming ali, tocar música e deixar rolar. Não é isso. A Web Vintage Radio é uma emissora de rádio com os seus comunicadores. Nós temos grandes amigos aí, né? O Fernando Gasparetto, Paulinho Leite, o Velho Milk, Débora Santilli, Delfis Fonseca, Carlinhos Occidense, Roseli Costa, enfim, muita gente bacana com uma programação espetacular num nicho muito específico dos anos 80, que a gente não vê mais ser feito em nenhuma outra emissora. Não é isso? Em emissora aberta, Rogério. A ideia nossa é cada vez ficar mais vintage, entendeu? Sempre procurar buscar deixar a rádio como foi na década de 80, que foi uma época áurea do rádio. A gente sabe disso. O rádio é legal? É legal. Mas, na década de 80 era muito mais legal. Não era um computador, não era um pendrive com 5.000 músicas. Era uma coisa, a gente toca disco aqui, a gente toca cartucho, a nossa discoteca está cada vez aumentando mais. Hoje a gente tem praticamente uns 15.000 CDs, uns 7.000 LPs, e vai aumentar cada vez mais. Para quê? Para a gente poder manter o espírito do rádio naquela época, vai ficar marcado. Pode ser que até daqui uns anos para frente o negócio mude, mas pelo menos a gente está tentando reproduzir exatamente como era na época que a gente trabalhou na metrô. Optimode, manter aquilo lá. Essa é a ideia da nossa rádio. E está dando certo, ela está sendo bem aceita, ela está apresentando resultados legais. Eu acho que tem espaço para todo mundo, mas eu acredito e estou me dedicando à rádio web. O futuro, na minha opinião, é rádio web.
Gente, o tempo está passando muito rápido, essa conversa está muito boa, faltam 6 minutos só para 1 da tarde, temos perguntas aqui da nossa audiência, então eu vou parar com as minhas. Lucas Neto, o seu Jaime do Jardim Bonfilholi, Lucas, ele quer saber o seguinte, por que as rádios no Brasil não pagam pelos direitos de transmissão dos jogos dos campeonatos realizados no país? Aí ele diz assim, a lembrança como uma homenagem ao seu pai, o saudoso Flávio Iazetti, que foi um grande nome da TV e do rádio. A lembrança do velho Iazetti é extraordinária, graças a Deus, não apenas no âmbito familiar nosso, mas realmente dentro da história do futebol é muito grande, eu tenho orgulho muito grande disso. Claro que facilitou e abriu portas para a minha carreira de radialista e de cronista esportivo. Então, isso realmente é extraordinário. Com relação ao problema de cobrar das emissoras de rádio, a emissora de rádio não tira público do estádio. O cara vai ao estádio, vai com o radinho dele, ele fica ouvindo o rádio. Hoje ele ouve um jogo, estando no estádio, através do seu celular. Então, a publicidade que o rádio faz, a divulgação que o rádio faz do esporte, especificamente do futebol, que é o maior espetáculo da Terra, é o maior veículo social do mundo, o futebol, sem dúvida alguma, que ele acaba com diferenças. Você vê um magistrado na sua cátedra, antes de começar a sessão lá de júri, entra um servente lá fazendo modestamente a limpeza, e um está gozando o outro, por ser corintiano, por ser palmeirense, São Paulino, ou coisa que o vale. Então, essa divulgação que o rádio faz do futebol tem que ter pelo menos essa recompensa, porque ele não tira público do estádio. E eu acho que esse é o entendimento e vai continuar assim muito tempo. João Carlos Santana, Marcela Cabrini no Facebook pergunta, um programa como Sala de Música seria viável em alguma outra mídia? Sala de Música era um quadro, né, um programa que o João Carlos Santana tinha na Rádio CBN, premiado com o troféu APCA, Associação Paulista dos Críticos de Arte. Temos 2 APCAs aqui, o João Carlos Santana com o Sala de Música e o Rogério Júnior com a Web Vintage Radio, que também recebeu um APCA. Vai lá, João. Eu acho que sim, acho que o programa Sala de Música, que tinha como foco trazer informações, levar informações aos ouvintes do mercado ou da indústria musical no Brasil, poderia sim se encaixar num formato qualquer, como podcast, por exemplo. Logo no início, o programa tinha essa intenção de ser uma mídia multiplataforma, né? Tanto que a gente recortava os áudios, deixava disponível também on demand para os ouvintes no site da CBN, isso nas primeiras edições. Tinha também o formato de boletim diário que levava informações e o programa de fim de semana, que ia ao ar nos sábados à noite, que era um bate-papo com os músicos que aproveitavam o espaço para divulgar os seus lançamentos e também outros convidados que não eram músicos, mas ligados à indústria musical, que levavam conteúdos diversos sobre esse ambiente, sobre esse universo do mercado musical. Mas sim, tranquilamente, o Sala de Música poderia ser transformado em qualquer outro formato de mídia. No YouTube poderia ser um programa de vídeo, assim como um podcast e também como um programa de rádio, naturalmente. Vitor Ferreira, Eric Marques no Facebook pergunta se qualquer tipo de conteúdo pode ser adequado a um podcast. Aí que tá. Não. Porque hoje nós temos uma restrição muito grande. Vamos falar de podcast que seja transmitido pelo próprio YouTube, que é a maior plataforma hoje que o pessoal mais interessa mesmo em apresentar. Tem as outras, mas tudo mais. Ele tem uma série de restrições não muito claras. Isso é uma acordo em comum entre todos os produtores de conteúdo, que às vezes você solta determinado conteúdo, ele te dá uma restrição. Primeiro, aí, nessa restrição que ele te dá, ele te restringe o nível de alcance do seu conteúdo, ou até pode te banir durante ali 1 mês, 2 meses, sem você poder soltar conteúdo. Então, assim, tudo que você for soltar, uma coisa até que o pessoal estava falando aí agora, a questão da própria questão musical mesmo. Hoje, se eu estou no meu podcast, isso nós já tivemos problemas, tá? Nós estamos no podcast, aí começa a tocar uma música de fundo. Nessa música de fundo, o algoritmo, que é um robozinho que faz a leitura de tudo que está acontecendo, ele escutou aquela música
ele dá restrição para você, restrição financeira, restrição de monetização e tudo mais, por conta dos direitos autorais e tudo mais. Fora que alguns conteúdos são proibidos mesmo. Então, se você tem um canal que é para a idade normal e a determinada coisa que alguém fala é encarado como maior de idade, você vai ter problema. Vitor, vou fazer uma brincadeira com você, já que a gente falou da origem do nome podcast, né, do Personal On Demand, pod com broadcast, aí surgiu a palavra podcast. Vitor Ferreira é uma junção de Vitor Pereira do Corinthians com Abel Ferreira do Palmeiras? Alguma coisa assim? Seria bom, viu? Seria bom. Rogério, Patrícia Rodrigues no Instagram pergunta: os novos sistemas de multimídia dos carros já permitem ouvir diretamente uma web rádio ou eles ainda dependem da conexão com o celular? Não, né? Inclusive a gente também tem um bom desafio pela frente aí, que é a faixa estendida dos rádios, né? Para as emissoras que já estão transmitindo nessa faixa, e muitos aparelhos não têm ainda a condição de receber essas transmissões, né? Mas acredito que no futuro próximo, sim. Isso já acontece na Suíça, Dinamarca, em alguns países, o carro já sai conectado na internet. E isso vai acontecer aqui. Pode levar um pouquinho mais de tempo, já deve ter algum carro que venha com esse recurso de fábrica. Então, acredito que sim, que em breve a gente vai poder escutar como escuta uma rádio, como você liga via Bluetooth ou por cabo, enfim. Mas eu acredito que os carros vão sair com esse equipamento em breve, como já acontece em alguns lugares. E aí a gente depende, né, dessa superação, desse desafio, para poder vender o produto, né? Para poder a web rádio faturar, para os podcasts poderem faturar também, não é, Rogério? Eu acredito que sim, Mauro, porque, por exemplo, um anúncio numa rádio web é muito mais barato do que numa rádio de ponteiro. A rádio de ponteiro que eu digo é a rádio que você vai no carro e sintoniza. No dial, né? Sim. E sintoniza. É muito mais barato. Uma rádio gasta 70, 80 mil reais e conta de luz. Uma web gasta muito menos. Então, ela tem condição de gastar, de cobrar muito mais barato um comercial. E vai atingir um público maior. Porque eu não vou pegar só o pessoal que está no raio X da antena nossa. Eu vou pegar gente de qualquer lugar. Inclusive, a gente tem vários ouvintes aqui de vários lugares do mundo. Não que isso beneficie em termos de propaganda. Mas, é legal. É uma forma que você tem como parâmetro de saber que a rádio vai longe, né? Então, eu acredito que sim, que muitas coisas vão acontecer num curto espaço de tempo. Teve a época do AM, está tendo a época do FM e vai ter a época da web rádio. Quando tiver, eu quero que a Vintage esteja em ordem para poder estar à altura de competir para frente. Muito bem, gente, o nosso tempo já estouradaço, realmente a nossa conversa é muito boa aqui e valeria muito a pena a gente continuar a tarde inteira por aqui, mas não vai ser possível. Eu quero agradecer a presença de todos nessa edição do programa Gente que Fala, a gente tratando aqui sobre o rádio, nesse mês de setembro, essa comemoração, essa celebração, essa festividade, os 100 anos do rádio no Brasil. Participaram com a gente hoje o João Carlos Santana, jornalista, radialista, produtor e apresentador do programa Daylight Antena 1 e do podcast Antena 1 Notícias, o Rogério Júnior, radialista, criador e diretor da Web Vintage Radio, o Vitor Ferreira, empresário, atuante na área de marketing de influência, e o Lucas Neto, jornalista, radialista, apresentador do programa É Hora de Esporte e o melhor para a terceira idade na rádio Trianon AM 740 aqui em São Paulo. Muito obrigado mais uma vez, em nome da equipe do programa Gente que Fala, que é uma realização da ABECOM, na técnica da AltV, o Sérgio Oliveira, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na AltV, o Alberto Luchetti, na direção-geral, e você do outro lado, espectador, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência, a gente volta a se falar amanhã ao vivo, a partir do meio-dia, pela AltV e também pelas redes sociais. 1h03, tchau, tchau.